Capítulo 211. Um novo objetivo. Sunan tomou um gole de chá, saboreando o sabor antes de responder calmamente. A rigor, um cavaleiro lendário do quarto círculo é o ápice da cavalaria humana. Kei franziu a testa, mas rapidamente entendeu, mudando de expressão. Você quer dizer que avançar além disso transcendiu o reino humano? Sunan assentiu em aprovação e explicou. Para romper a barreira lendária do quarto círculo, existem apenas dois caminhos. Primeiro, você pode seguir a rota semi-elemental e se tornar um cavaleiro elemental. Segundo, você pode seguir a rota da fusão da linhagem e se tornar um cavaleiro da linhagem. Os olhos de Kei brilharam e ele perguntou ansiosamente: quais são as diferenças entre esses dois caminhos? Sunan elaborou. O controle de um cavaleiro elemental sobre o poder elemental é bastante aprimorado. Seus corpos semi-elementares são quase imunes a ataques físicos e têm resistência significativamente aumentada a ataques de energia. Essencialmente, eles são uma versão aprimorada de um cavaleiro lendário do quarto círculo. A principal diferença entre um cavaleiro lendário e um grande cavaleiro é o despertar do poder elemental. Assim, um cavaleiro elemental pode ser visto como um cavaleiro lendário com habilidades aprimoradas em todos os aspectos e um corpo semi-elemental. Cavaleiros da linhagem, por outro lado, têm habilidades específicas que dependem da linhagem com a qual se fundem. No entanto, seja um cavaleiro elemental ou um cavaleiro da linhagem, sua forma de vida fundamental mudou e eles não podem mais ser considerados humanos. Além disso, em termos de expectativa de vida, cavaleiros elementais e cavaleiros da linhagem, embora não tenham uma vida tão longa quanto os verdadeiros magos, estão no mesmo nível dos aprendizes de mago do terceiro círculo, vivendo tipicamente entre 150 e 200 anos. Os olhos de Kei brilharam. Embora o aumento de poder fosse secundário, a expectativa de vida estendida era o principal atrativo. Quem não gostaria de viver mais? Se pudesse progredir para se tornar um cavaleiro elemental ou um cavaleiro da linhagem, ganharia várias décadas a mais de vida, o que era o benefício mais atraente. Como alguém pode progredir para se tornar um cavaleiro elemental ou um cavaleiro de linhagem? Perguntou Kei, impaciente. Modificação biológica, respondeu Sunan. Nem a semi-elementalização nem a fusão de linhagem podem ser alcançadas por meio de treinamento. Assim como os aprendizes de mago, esses caminhos exigem modificação biológica, complementada por poções. A diferença é que o processo de automodificação para os aprendizes de mago é relativamente mais fácil. Isso se deve, em parte, à melhor compreensão do próprio corpo e, em parte, aos seus níveis de poder serem mais baixos. Por exemplo, os poucos aprendizes de mago da sociedade imortal, mesmo após a semi-elementalização e a fusão de linhagens, atingem apenas o nível lendário do terceiro círculo. No entanto, para modificar um cavaleiro lendário do quarto círculo que atingiu o auge da cavalaria mundana, é necessário o envolvimento de um mago. Além disso, o mago deve ser altamente habilidoso em técnicas de modificação biológica. Na Era dos Magos, cavaleiros elementais e cavaleiros da linhagem sanguínea eram tipicamente seguidores de um mago específico ou pertenciam a uma facção de magos. Kei não disse isso diretamente, mas seu significado era claro. Sunan balançou a cabeça. Minhas habilidades de modificação biológica ainda não estão no nível ideal. Para transformar alguém em um cavaleiro elemental ou um cavaleiro da linhagem sanguínea, a habilidade de modificação biológica deve ser pelo menos nível 5, e ele estava atualmente apenas no nível 4, com a barra de progresso ainda a 2/3 da conclusão. Percebendo a decepção de Kei, Sunan o tranquilizou. Não se preocupe. Em cerca de uma década, minhas habilidades de modificação biológica devem atender aos requisitos. Ele frequentemente aprimorava as características físicas e de linhagem do dragão oculto e ocasionalmente participava da implementação do planos de aprimoramento da linhagem dracônica. Embora a proficiência da habilidade de modificação biológica aumentasse lentamente, ela ainda alcançaria o nível 5 em cerca de uma década. Além disso, você precisa de tempo para levar sua força aos limites de um cavaleiro lendário do quarto círculo.
Kei assentiu, seu rosto se iluminando novamente. Então, perguntou, qual caminho você acha que é mais adequado para mim? Sunan pensou por um momento e disse, o cultivo de um cavaleiro elemental depende muito do ambiente. Dada a atual escassez de energia no continente luz estelar, os cavaleiros elementais são muito limitados. É melhor escolher o caminho do cavaleiro da linhagem. Felizmente, existem muitas linhagens dracônicas de alto nível na Floresta do Dragão. Se não se importar, pode escolher uma para fusão futura. Não posso usar a linhagem do dragão oculto. Kei tinha visto o dragão oculto evoluir para um dragão enorme, e a presença aterrorizante ainda deixou uma impressão duradoura. A constituição de um cavaleiro lendário do quarto círculo não suporta a linhagem do dragão, disse Sunan, abrindo os braços. A fusão de linhagens é um processo preciso. Não se trata de escolher a mais poderosa. Além da compatibilidade com a própria constituição, a força física também deve ser considerada. Dragões são seres comparáveis a verdadeiros magos, e um cavaleiro lendário do quarto círculo não consegue suportar a evolução física que acompanha a fusão de uma linhagem tão poderosa. Ao ouvir isso, Kei ficou um pouco decepcionado, mas rapidamente se animou. Parece que preciso fazer algumas viagens à Floresta do Dragão. Após discutir a questão de avançar para o posto de cavaleiro, Sunan mudou de assunto. Lembra quando você me perguntou sobre a Torre das Estrelas Cintilantes? Claro, assentiu Kui. Na época, Kui ficara intrigado com a conquista bem-sucedida da Torre das Estrelas Cintilantes por Sunan. Sunan fora vago, e Kui, com tato, se abstivera de insistir. Eu não te contei naquela ocasião porque não queria que você se preocupasse. Mas agora que o Império alcançou a unidade, é hora de discutirmos este assunto. A expressão de Kui tornou-se séria ao perceber a gravidade no tom de Sunan. Sunan então explicou brevemente o retorno dos magos em 700 anos e a questão do trono negro. Kui ficou sem palavras, seu rosto uma máscara de choque. Ele ouvira Sunan mencionar a Terra Desolada Elemental e a expedição milenária dos magos ao multiverso, mas jamais imaginara que aqueles magos retornariam ao continente luz estelar em 700 anos. Este foi, sem dúvida, um evento memorável. Em comparação, a unificação do continente luz estelar pelo Império parecia insignificante. Depois de um longo tempo, Kui finalmente digeriu a notícia chocante, saindo do seu transe com a testa franzida. Quando aqueles magos retornarem, o que acontecerá com o continente luz estelar? Sunan compreendeu sua preocupação e balançou a cabeça. De acordo com as regras do mundo bruxo, o continente luz estelar é agora meu plano exclusivo. A menos que queiram me tornar um inimigo, outros magos geralmente não tentarão reivindicar o continente luz estelar. Kui soltou um suspiro de alívio, mas rapidamente se sentiu ansioso novamente. E o trono negro? A ideia de uma facção com milhares de magos era quase inimaginável para Kui. Tal força devia ser incrivelmente poderosa e aterrorizante. Só de pensar era arrepiante. Não se preocupe muito. Se as coisas ficarem muito difíceis, podemos buscar o apoio de uma facção de magos que se opõe ao trono negro. Sunan o tranquilizou e acrescentou, mas, fundamentalmente, precisamos nos fortalecer. Nos próximos dias, pretendo construir uma torre de magos e precisarei da total cooperação do Império. Com certeza, concordou Kui sem hesitar. No entanto, seu humor ficou complexo. A informação que acabara de receber de Sunan foi um golpe significativo em sua visão de mundo. O multiverso, que antes era um mero símbolo para ele, agora parecia vasto e ilimitado após o relato de Sunan. Comparado ao vasto multiverso, o continente luz estelar não passava de um grão de poeira. Kui já sentira orgulho e realização após o Império Estelar unificar o continente luz estelar, mas agora esse orgulho e realização estavam despedaçados, substituídos por um profundo sentimento de sua própria insignificância. Comparado às antigas e poderosas facções do multiverso, o continente luz estelar ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas, após o choque inicial, uma determinação feroz se acendeu no coração de Kui.
Ele sentira uma sensação de vazio e falta de propósito após atingir seu objetivo, mas agora um objetivo maior estava diante dele. Embora fosse improvável que vivesse para ver o retorno dos magos, ele estava determinado a tornar o Império o mais forte possível, garantindo sua sobrevivência e prosperidade no futuro. Percebendo a mudança de comportamento de Kui, Sunan assentiu sutilmente. A força de vontade de Kui era muito mais forte do que ele previra. Ele temia que Kui ficasse excessivamente ansioso após ouvir sobre o Trono Negro, mas parecia que suas preocupações eram infundadas. Ano 1282 da Era Luz Estelar. Este foi o ano mais pacífico no continente Luz Estelar. Com a unificação do continente pelo Império Estelar e a rápida supressão das forças rebeldes dispersas, a situação do continente se estabilizou, entrando em um período de paz e desenvolvimento. No mês trovejante, abril, o imperador emitiu um decreto e academias de cavaleiros começaram a ser estabelecidas por todo o império. Embora algumas fossem reservadas para os filhos da nobreza, a maioria das academias de cavaleiros era aberta ao público em geral, tratando a classe média, plebeus e fazendeiros igualmente. Desde que passasse no exame de admissão, todas as mensalidades e taxas eram isentas. Além disso, o Império começou a promover e popularizar vigorosamente a educação básica, estabelecendo muitas escolas primárias com mensalidades baixas, tornando-a acessível até mesmo para plebeus e fazendeiros. Apesar de muitos plebeus e fazendeiros, devido a pressões financeiras, não terem planejado enviar seus filhos à escola, a maioria da população ficou genuinamente encantada e entusiasmada com essa política. Para participar do teste de elegibilidade para magos, o primeiro requisito é a alfabetização. Ao longo dos anos, o Império promoveu a ideia de que até o mais humilde camponês pode ascender na hierarquia e se tornar um nobre, tornando-se um mago. Passar no teste de elegibilidade significa um salto da miséria para a riqueza. Os magos são figuras reverenciadas, mesmo a nobreza não ousa tratá-los com desrespeito. Para as pessoas comuns na base da sociedade, os magos representam um vislumbre de esperança em uma vida que, de outra forma, seria difícil. Embora a chance seja pequena, não é impossível. Mesmo que seus filhos sejam reprovados no teste de elegibilidade, a alfabetização ainda pode ser um bônus ao se candidatar às academias de cavalaria. Graças a esses benefícios, a busca pela educação básica enfrentou menos obstáculos. Embora a educação generalizada leve muito tempo para ser alcançada, pelo menos há um bom começo. Além das academias de cavaleiros e da educação básica, mais decretos foram emitidos, demonstrando a determinação do imperador em realizar reformas. Isso deixou muitos nobres perplexos. Eles presumiram que, após a unificação do continente, o imperador perderia o ímpeto ou se entregaria ao luxo, sem buscar mais progresso. Ninguém esperava que o imperador se tornasse ainda mais ambicioso e proativo. É realmente surpreendente. Apenas alguns nobres próximos, como Bre de Jordan, têm a vaga ideia de que tudo isso está conectado ao Lord Sunan. Floresta do Dragão, Academia Luz Estelar. A Torre do Relógio Central, onde os mentores vivem e praticam, é o edifício mais alto de toda a academia. Da plataforma aberta no topo da Torre do Relógio, pode-se avistar claramente toda a academia. Observando os alunos lá embaixo, Farcado não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Fazia quase um ano desde que ingressara na Academia Luz Estelar. Quanto mais tempo ele ficava, mais se maravilhava com a profundidade e a complexidade da academia. Nunca imaginou que tal sistema de treinamento de aprendizes de mago existisse. Não é que nunca o tivesse imaginado. A realidade da situação tornava impossível sequer cogitar tal coisa. A família mal tinha recursos suficientes para si, quanto mais para treinar outros. Inacreditável, maravilhou-se inocente. De onde a Aliança da Luz Estelar obtém todos esses recursos raros? Talvez do mundo subterrâneo, sugeriu outro aprendiz, Túlio. Afinal, a Aliança da Luz Estelar unificou todo o mundo subterrâneo. Isso provocou outra onda de admiração.
Quando souberam que a Aliança da Luz Estelar havia unificado todo o mundo subterrâneo, quase caíram da cadeira. O mundo subterrâneo é vasto e misterioso, repleto de inúmeras áreas perigosas e criaturas poderosas e aterrorizantes, além de inúmeras cidades, estados e tribos. Até mesmo visitas ocasionais ao mundo subterrâneo exigiam extrema cautela. E, no entanto, este lugar temível havia sido conquistado e unificado pela Aliança da Luz Estelar. No momento em que perceberam isso, compreenderam o quão poderosa a Aliança da Luz Estelar havia se tornado. Seu desejo de ingressar na Academia da Luz Estelar aumentou ainda mais. Ao verem a lista de recursos disponíveis para mentores do cetro, os 4 ficaram imediatamente determinados a ingressar. As poções de terceiro nível, os itens mágicos de grau brilhante, as estatuetas de mitril e os diversos metais raros e plantas mágicas ali listados fizeram Farcado perceber que a família Laceu, renomada por sua história milenária e seus recursos profundos, parecia medíocre em comparação com a Aliança da Luz Estelar. Se soubesse da riqueza da Aliança Luz Estelar desde o início, teria trazido a família Laceu para a aliança imediatamente, em vez de se aliar à coalizão. Depois de divagar por um tempo, Farcado se concentrou e se voltou para seus 3 parentes. O que vocês acham? Inocente deu de ombros e sorriu. Por que hesitar? Com uma oportunidade tão boa, seria tolice não aproveitá-la. Exatamente, os outros 2 concordaram com a cabeça. Farcado riu e disse: então está decidido. Ele estava otimista quanto ao futuro da Academia Luz Estelar. Esta academia certamente se tornaria um berço para o desenvolvimento de aprendizes de magos. Talvez, em um futuro distante, o continente Luz Estelar entrasse em uma nova era de magos. Durante esse tempo, ele poderia testemunhar o alvorecer dessa nova era como mentor na Academia Luz Estelar. Capítulo 221. A transformação necromântica. Farcado e os outros decidiram ingressar na academia. No escritório, Sunan, Rose e Sepiter sentaram-se frente a frente. Ao ouvir as palavras de Sepiter, Sunan permaneceu calmo e sem surpresas. Desde o momento em que convidou o Farcado e seus 3 companheiros, soube que eles eventualmente concordariam em ingressar na Academia Luz Estelar. A menos que não tivessem o desejo de aprimorar suas forças e se tornarem magos, não seriam capazes de resistir à tentação de trocar recursos livremente. Em todo o continente Luz Estelar, apenas a Academia Luz Estelar, Aliança Estelar, possuía os recursos necessários para apoiar sua ascensão à magia. Outros aprendizes de mago da família Rousseau também ingressaram na academia, acrescentou Sepiter, tomando um chá floral. O aroma da flor calmante revigorou seu espírito. Além disso, os testes de aptidão para magos no domínio noroeste foram concluídos no mês passado. Uma nova turma de alunos chegou à academia ontem, totalizando 523. O número total de alunos da academia já ultrapassou 1.400. Sunan assentiu levemente. Quantos estão no nível de aprendiz de mago de 2ª classe? 102, respondeu Sepiter sem hesitar, claramente familiarizado com o desenvolvimento da academia. O número continua crescendo e provavelmente ultrapassará 300 nas próximas 2 ou 3 décadas. Sunan assentiu em compreensão. Da era base até a academia atual, após anos de acumulação, os aprendizes de mago de 2ª classe estão à beira de um avanço significativo. A taxa de crescimento dos aprendizes de mago de 2ª classe só tende a acelerar no futuro. Quanto aos aprendizes de mago de 3ª classe, ainda está muito longe. Teremos que esperar até que o primeiro aluno da Academia Luz Estelar ascenda ao nível de aprendiz de mago de 3ª classe. Com mais de 1.400 alunos, se não fosse pela adição de 4 novos instrutores, eu teria ficado sobrecarregada só de dar aulas, reclamou Rose suavemente. Septer assentiu, sentindo profundamente a pressão. O número de instrutores na Academia Luz Estelar ainda era muito pequeno, com uma proporção de quase 500 para 1, o que representava um fardo pesado para os 3. Se não fossem os pontos de contribuição substanciais do ensino, eles já teriam protestado há muito tempo.
Felizmente, com a chegada de Farcado e dos outros, a pressão diminuiu um pouco. Sunan sorriu levemente. Obrigada pelo esforço. Ele fez uma pausa e ponderou. Se você conhece outros aprendizes de mago de terceira classe, sinta-se à vontade para convidá-los. Desde que passem na maioria das avaliações dos instrutores, incluindo a minha, podem ingressar na academia como instrutores. Sem problemas. Respondeu Sepiter com um sorriso. Acontece que conheço algumas pessoas. Rose também indicou que entraria em contato. A propósito, onde está o Wanderer? Sunan finalmente se lembrou da pessoa ausente. Ele está em reclusão, respondeu Rose. Wanderer planeja se transformar em um ser semi-elemental para prolongar sua vida. Ela fez uma pausa e acrescentou. Na verdade, eu também pretendo passar por uma transformação semi-elemental em breve. Eu também, disse Sepiter seriamente. Pretendo trocar um pouco de sangue de dragão de alto nível e depois passar por uma fusão de linhagem. A expressão de Sunan mudou ligeiramente. Os planos de Rose e Sepiter o lembraram de que nenhum dos três havia passado por qualquer modificação biológica que prolongasse sua vida. Até onde Sunan sabia, havia 3 métodos principais para os aprendizes de mago estenderem sua vida, além de consumir poções especiais como o Elixir da Alvorada. Esses métodos eram a transformação semi-elemental, a fusão de linhagens e a transformação necromântica. A transformação necromântica envolvia a conversão completa do corpo e da alma para uma forma necromântica, estendendo significativamente a vida útil. É claro que os aprendizes da forma necromântica não eram verdadeiramente imortais, mas sua vida útil aumentaria em 2 a 3 séculos, superando em muitos outros 2 métodos. No entanto, o custo era enorme. Primeiro, as condições de transformação eram rigorosas e a taxa de sucesso era baixa. Além de exigir uma vasta quantidade de recursos, era necessário um local rico em energia negativa, a Floresta Negra, para a transformação. Segundo, mesmo que se tivesse a sorte de ter sucesso, seria extremamente difícil aumentar ainda mais a própria força, e as chances de se tornar um mago seriam praticamente inexistentes. A maioria dos aprendizes de mago estendia sua vida para ganhar mais tempo para acender a magia, tornando a transformação necromântica contraproducente. Portanto, pouquíssimos aprendizes de mago escolheram esse método. Em comparação, a transformação semi-elemental e a fusão de linhagens prolongavam a vida em menor quantidade, mas ofereciam mais espaço para crescimento e a esperança de acender a magia. No entanto, a maioria dos magos não passava por transformação semi-elemental ou fusão de linhagens durante seu aprendizado. Nesse estágio, tais modificações biológicas não aumentavam significativamente sua força e podiam até mesmo prejudicar seu desenvolvimento futuro. Era melhor esperar até acender a magia para selecionar uma fusão de linhagem mais poderosa ou passar por uma transformação elemental mais profunda, o que seria mais benéfico para o crescimento futuro. Mas no estado atual do continente luz estelar, os aprendizes de mago tinham pouca escolha. Depois que Rose e Sepiter ingressaram na Academia Luz Estelar, eles não estavam mais tão carentes de recursos, mas acabaram perdendo tempo demais. Se seguissem o caminho padrão, suas chances de acender a magia antes de seu fim natural eram mínimas. Assim, eles só podiam escolher a elementalização parcial e a fusão de linhagem. Mesmo assim, as chances de os três avançarem para magos completos ainda eram extremamente baixas, menos de 10%. Eles tinham ainda menos probabilidade de progredir do que aprendizes excepcionais como Shiman e Cole. No mínimo, este último tinha uma boa chance de avançar para o 3º nível de aprendiz de mago antes dos 50 anos, dando-lhes muito mais tempo para se tornarem magos completos e uma probabilidade muito maior de sucesso. Para ser honesto, Sunan não se importava se a Aliança Estelar tivesse mais alguns magos. Quando enfrentassem o Trono Negro no futuro, seria benéfico ter mais alguns combatentes. Com isso em mente, ele estava pesquisando a fórmula do Elixir de Construto. Ele ainda tinha mais de 50 frascos do Elixir de Construto da Torre da Luz Estelar, o que era uma quantidade considerável, mas eles acabariam eventualmente.
A preparação era fundamental, e ele precisava começar a fazer novos elixires de construto o mais rápido possível. Seria impossível encontrar todos os ingredientes principais do elixir de construto no continente da luz estelar, e pesquisar materiais alternativos seria igualmente desafiador. Então, Sunan decidiu adotar uma abordagem diferente e se concentrar em pesquisar uma versão enfraquecida do elixir de construto. Se tivesse sucesso, não importava quão fraco fosse o efeito, ele poderia usar o cubo de síntese para criar uma versão tão potente quanto a original. Depois de conversar um pouco mais sobre a academia com Rose, Sunan deixou o escritório e foi direto para o canteiro de obras da Torre dos Magos no Distrito 2. Após mais de 1 ano de construção, a fundação e a estrutura principal da torre estavam quase concluídas. Ele agora estava trabalhando no sistema central de transmissão de energia cristalina. Uma vez concluído, o próximo passo seria a piscina elemental. Se essas duas instalações funcionassem sem problemas, a fundação da Torre dos Magos seria sólida e ele poderia prosseguir com o planejamento espacial. Antes disso, eu deveria criar um espírito da torre para acompanhar o andamento da construção em tempo real. Sunan decidiu iniciar o processo de criação do espírito da torre assim que retornasse. Esta também era uma tarefa desafiadora. A dificuldade de criar um espírito da torre não era menor do que a de um fantoche secreto. Era o ano de 1288 do calendário da luz estelar, o mês do sono, dezembro. Em alguns registros de bruxos, o mês do sono simbolizava potencial. Alguns bruxos focados em profecias acreditavam que bebês nascidos durante este mês possuíam um potencial extraordinário. Potencial significava poder adormecido, e a dormência correspondia ao despertar, começando da dormência e terminando no despertar. Este era o significado do mês do sono. Este mês também era o mais importante para se despedir do ano velho. Fleming concordava plenamente com essa ideia. Porque ele nasceu no mês do sono. O que você está lendo, Fleming? A voz de Donough interrompeu os pensamentos de Fleming. Sem levantar os olhos, ele virou uma página e respondeu casualmente: um livro sobre astrologia. O conteúdo é bastante interessante. Quando você se interessou por isso? Donough estava muito curioso. Pelo que se lembrava, Fleming nunca tinha lido tais livros. Para um mago, conhecimento é poder. É bom expandir os horizontes. Fleming colocou um marcador no meio da página, fechou o livro e o colocou de lado. De acordo com a mestre Rose, Lord Sunan memorizou todos os livros da academia e da biblioteca da Torre do Esqueleto do Dragão. Donough bufou e disse: você sabe que aquele é Lord Sunan. Levamos meses para entender completamente um único livro de feitiços. Para ler todos os livros da biblioteca, levaria até o fim dos tempos. Não vamos falar sobre isso. Você vai ao banquete hoje à noite? Fleming assentiu sem hesitar. O Sr. Sherman me ajudou muito. O banquete é para celebrar a ascensão dele e do Sr. Cole ao 3º nível de aprendiz de mago, então é claro que eu vou. Eu realmente invejo você por ter recebido um convite. Os olhos de Donough brilharam de inveja. O banquete foi organizado pelos aprendizes de magos próximos de Sherman e Cole. Considerando as limitações do local, apenas aprendizes de magos de 2º nível foram convidados. Fleming havia progredido para o nível de aprendiz de mago de 2º nível em seu 5º ano na academia, então, naturalmente, recebeu um convite. Muitos alunos viram isso como uma prova do reconhecimento do talento de Fleming pelos mais velhos, para a inveja dos outros. Fleming sentiu um leve orgulho, mas não demonstrou. Mudou de assunto. Ouvi dizer que Targana também vai ao banquete. Claro, ela é a aluna não humana selecionada pessoalmente pelo Lord Sunan. Todos os mentores cuidam muito bem dela, então os organizadores definitivamente não a deixarão de fora. Ao mencionar isso, a voz de Donough carregava um toque de inveja. Não diga isso, o talento da Targana é extraordinário. Ela levou muito mais tempo do que você para dominar a técnica de meditação. Porque ela não é humana. Se fosse, o talento dela certamente superaria o meu. As palavras de Fleming eram genuinamente sinceras.
A elfa negra praticando a meditação do anel estelar, uma técnica criada com humanos como referência, estava naturalmente em desvantagem. Apesar disso, Tiana conseguiu dominar a meditação do anel estelar em apenas 2 meses, um talento verdadeiramente impressionante. Se existissem técnicas de meditação e livros de magia projetados especificamente para elfos negros, sua taxa de aprimoramento poderia até superar a do Sr. Xemã e do Sr. Cole. Não é de se admirar que alguém pessoalmente recomendado pelo Lord Sunan para ingressar na academia tenha algo de extraordinário. Depois de conversar um pouco com Donovan, Felmingo dispensou e começou sua meditação diária no dormitório. Quando terminou a meditação, já estava escuro lá fora. Felmingo olhou para o relógio de quartzo na parede. O banquete começaria em meia hora. Levantou-se e saiu do dormitório. Os alunos veteranos que organizaram o banquete haviam reservado o último andar do segundo refeitório. Quando Felmingo chegou ao salão do último andar, já havia bastante gente lá. As mesas, cobertas com toalhas brancas, estavam repletas de todos os tipos de pratos e bebidas deliciosas. Belos elfos aquáticos carregavam graciosamente bandejas entre as mesas, seus movimentos tão fluidos quanto uma dança. Felmingo admirou a cena por um tempo antes de relutantemente desviar o olhar, procurando a posição do Sr. Xemã. Rapidamente encontrou seu alvo. Era bastante visível. No centro do salão, o Sr. Xemã e o Sr. Cole estavam cercados por um grupo de pessoas, conversando como o centro de um aglomerado de estrelas. Xemã, ouvi dizer que a academia pretende convidá-lo para ser um mentor. Existe essa intenção, e Cole também recebeu um convite. O que você planeja fazer? O que mais? Claro que aceitarei. Os pontos de contribuição e recursos que um mentor pode obter são muito maiores do que os de um aluno, certo, Xemã, Cole? Pretendo fazer o mesmo, disse Xemã com um sorriso. Igualmente, Cole, como sempre, foi breve. Felmingo ouviu com certa inveja. Ele se perguntou se conseguiria avançar para aprendiz de mago de 3ª classe naquela idade. Depois de um tempo, os alunos que cercavam os dois se dispersaram gradualmente, e Felmingo finalmente encontrou uma oportunidade de se apresentar. Sr. Xemã, Sr. Cole, parabéns pelo progresso. Faz tempo, Jr. Felmingo. Obrigado por terem vindo ao banquete, disse Xemã com um sorriso gentil. Cole também acenou levemente para Felmingo. Ele era um típico indivíduo que priorizava o poder, não demonstrando interesse por aquele sem força ou talento, e Felmingo claramente não se encaixava nessa categoria. Saudações, Sr. Artelli. Felmingo então se virou para Artelli. Fazia tempo desde a última vez que se encontraram, e a Sra. Artelli estava tão bonita como sempre, seu comportamento gentil e refinado se tornando cada vez mais refinado com o tempo. Faz tempo, Jr. Felmingo, Artelli sorriu calorosamente. Não faz muito tempo, conheci um mentor da equipe, e ele elogiou seu talento, dizendo que você já construiu seu 5º anel estelar. Isso é muita gentileza da parte do mentor da equipe, disse Felmingo modestamente. O grupo conversava amigavelmente. Assim que a atmosfera se tornou agradável, uma comoção irrompeu na entrada do salão. Felmingo se virou e viu uma garota alta e esbelta, com pele como jade negro e feições requintadas e belas, entrando. Sua expressão era indiferente e ela carregava uma aura que alertava os outros a manterem distância. Mesmo assim, ela imediatamente atraiu a atenção de muitos no salão, tornando-se o centro do olhar de todos. A garota parecia acostumada a tais cenas, ignorando os olhares ao redor. Seus olhos percorreram a sala e, ao ver Artelli, a frieza em seu rosto se dissipou, e um leve sorriso surgiu. Tiana chegou, disse Artelli com um sorriso, pegando calorosamente o braço da garota elfa negra. As duas garotas rapidamente começaram a sussurrar uma para a outra. Felmingo ficou um tanto surpreso. A Sra. Artelli e Tiana parecem ter um bom relacionamento. Xemã sorriu e explicou. Quando Tiana entrou na academia, Artelli, a pedido da professora, cuidou bastante dela. Então, o relacionamento deles é muito bom. Felmingo entendeu. Não é de se admirar.
Pelo que ele sabia, quando Tiana entrou na academia, muitos ficaram intrigados com sua identidade de Alfa Negra e tentaram se aproximar, mas Tiana nunca demonstrou interesse. Com o tempo, ela ganhou a reputação de fria e distante, e os pretendentes entusiasmados ao seu redor diminuíram. A Elfa Negra não se importou, continuando a se concentrar em seu cultivo e estudos, mal prestando atenção aos outros. Se não fosse pelo banquete daquela noite, Fei Ming não saberia que ela tinha uma boa amiga na Senhora Telly. Capítulo 231. Espírito da Torre 1. Deixe-me apresentar Shiman, Cole Freiman. Pouco depois, a tio trouxe Tiana e a apresentou ao trio. Então, sorriu para eles e disse: não preciso apresentar Tiana com muita frequência, preciso? Claro que não, ouvi falar muito da reputação de Tiana, respondeu Shiman com um sorriso gentil. Os quatro trocaram cumprimentos. Talvez por causa da presença de Ateu, a atitude de Tiana em relação aos três não foi nem excessivamente calorosa nem fria. Conversaram casualmente, e a conversa gradualmente mudou para um evento recente. A Aliança Estelar está planejando formar uma equipe para explorar o Mar do Arco-Íris. Eles até pretendem estabelecer uma base lá. Uma base no mar. Sim, não é uma tarefa difícil para a Aliança Estelar. É verdade, Freiman assentiu em concordância. Recuperar terras era uma tarefa inimaginavelmente árdua para pessoas comuns, mas para a Aliança Estelar, era uma questão trivial. Eles poderiam facilmente conseguir isso com magia e golems de argila. Mas por que a Aliança Estelar está repentinamente interessada em explorar o Mar do Arco-Íris? Não é como se estivessem estabelecendo uma nova meta de conquista depois de unificar o submundo, certo? Brincou Freiman. Shiman, no entanto, respondeu seriamente: duvido. O custo-benefício de conquistar completamente o Mar do Arco-Íris é muito baixo. O Mar do Arco-Íris era vasto e repleto de inúmeras espécies. Conquistar uma extensão tão vasta exigiria uma quantidade enorme de mão de obra e recursos, o suficiente para fazer qualquer um ficar tonto. Mesmo com seus ricos recursos, o custo superaria os benefícios. Em vez de uma conquista completa, seria mais econômico estabelecer algumas bases em áreas ricas em recursos e desenvolver pontos-chave de recursos. Pode haver estratégias melhores, mas o conhecimento da Aliança Estelar sobre o Mar do Arco-Íris ainda é limitado. Eles precisam de mais informações para tomar uma decisão. A Academia também emitiu uma missão para explorar o Mar do Arco-Íris, mas apenas aprendizes de segundo e terceiro níveis podem fazê-la. Alguém de vocês está interessado? Perguntou Shiman. A julgar pela sua expressão, você está planejando ir, disse Ateu com um sorriso. Shiman não escondeu suas intenções e assentiu. Sim, mas não agora. Explorar o Mar do Arco-Íris não será uma tarefa rápida. A missão provavelmente durará muito tempo. Eu avancei recentemente e preciso me concentrar em aprender magias de segundo nível. Assim que eu progredir, assumirei a missão de explorar o Mar do Arco-Íris. Igualmente, disse Cole. Ateu, Freiman e Tiana também estavam intrigados. Por um lado, estavam curiosos sobre o Mar do Arco-Íris e, por outro, as recompensas das missões eram tentadoras. Geralmente, tais missões de exploração ofereciam recompensas substanciais. Uma única missão podia render o equivalente a uma dúzia ou mais tarefas da academia. Percebendo o interesse deles, Shiman sorriu. Se não se importam, gostariam de se juntar a nós. Ateu e Tiana trocaram olhares e concordaram em uníssono. Freiman não demorou a considerar e rapidamente se juntou a eles. Missões de exploração geralmente eram de alto risco, especialmente em águas desconhecidas. Juntar-se a uma equipe com 2 aprendizes de terceiro nível aumentaria significativamente a segurança deles. Ele não deixaria passar uma oportunidade tão boa. Na vasta floresta da Zona 2 de Longlin, uma estrutura imponente de um tom azul profundo erguia-se majestosamente. A torre, com mais de 600 metros de altura, perfurava o céu como uma lança. Diante da torre, era impossível não se maravilhar com a grandiosidade daquela maravilha arquitetônica.
Olhando para sua própria torre mágica, o rosto de Sun An se iluminou com um sorriso de alegria. Mesmo sendo apenas uma casca, com muito ainda a ser concluído, ele já estava radiante de alegria. A torre e sua fundação estão completas, e o sistema central de transmissão de energia cristalina está instalado. Em seguida, precisamos construir a piscina elemental e o espírito da torre. Sun An ascendeu ao centro de controle no topo da torre mágica. O layout era semelhante ao centro de controle da torre do esqueleto do dragão, mas o salão era ainda mais espaçoso, cercado por um céu estrelado sem fim. No centro do salão havia uma piscina quadrada, coberta por runas intrincadas e misteriosas. Esta era a piscina elemental da torre mágica. Em termos de volume, era pelo menos o dobro do tamanho da piscina elemental da torre do esqueleto do dragão. Sun An recuperou as gemas preparadas de seu anel espacial, esculpiu-as intrincadamente em diamantes de 8 lados e as incorporou à matriz mágica da piscina elemental. Elas se integraram perfeitamente ao design, e ele as infundiu com energia mental. De repente, toda a piscina elemental tremeu violentamente, e o espaço ao redor rachou com inúmeras fissuras. Atrás da fenda, estendia-se um vasto mar abissal, um céu infinito, um mar de chamas que queimava os céus e a terra, e uma crosta espessa e sólida. À medida que os planos elementais emergiam, incontáveis ondas de energia irrompiam, fundindo-se para formar fluxos de um azul profundo que fluíam para a piscina elemental. Ao mesmo tempo, uma energia rica e vibrante envolveu toda a torre do mago. A piscina elemental foi ativada com sucesso. Sun An respirou fundo, sentindo o ar denso de energia elemental, o que o fez sentir-se revigorado e revigorado. A taxa de absorção de energia e a capacidade de armazenamento são mais que o dobro da reserva elemental da Torre Osso de Dragão. A velocidade de recuperação de energia mental e a eficiência da meditação também aumentaram em mais de 100%. Sun An decidiu imediatamente que meditaria e treinaria ao lado dessa reserva elemental a partir de agora, pois isso aumentaria significativamente sua eficiência. O suprimento de energia para a Torre do Mago está quase completo. Os anéis flutuantes restantes podem ser construídos no final. Em seguida, preciso ativar o espírito da torre. Sun An estendeu a mão para o ar e uma bola de cristal da altura de um homem apareceu diante dele. A bola de cristal azul era perfeitamente redonda e translúcida, brilhando como a mais fina pedra preciosa, mas exalava um encanto profundo e vibrante. Este era o espírito da torre que Sun An havia criado usando um cristal da alma lendário e uma grande quantidade de materiais raros. Só o cristal da alma lendário havia consumido 1/3 de seu estoque acumulado de cristais da alma. Somando o custo de outros materiais, o gasto total era de impressionantes 24 milhões de moedas de ouro. No entanto, Sun An sentiu que valia a pena. Ao contrário de outros materiais, sintetizar um cristal de alma de alto grau a partir de outros de baixo grau era mais barato do que criar artificialmente um cristal de alma de alto grau. Afinal, para criar um cristal de alma lendário, seria necessária a alma de um mago de primeiro nível ou criatura equivalente, ou as almas de mais de 1000 criaturas lendárias de quarto círculo. Em comparação, fabricar milhares de microcristais de alma era muito mais simples. Na civilização dos magos, cristais de alma lendários eram frequentemente impossíveis de comprar com moedas de ouro e só podiam ser obtidos por meio de troca. Se ele tivesse usado um cristal de alma lendário fabricado artificialmente, o custo do espírito da torre teria sido muito superior a 24 milhões de moedas de ouro. Um único espírito da torre é suficiente para a fase de construção. Assim que a torre do mago estiver pronta, criarei mais 2. Sun An esperou pacientemente até que a água elemental da piscina estivesse cheia, então estendeu o dedo indicador e o pressionou contra a superfície da bola de cristal, infundindo-a com energia mental. Ao fazer isso, a superfície da bola de cristal brilhou instantaneamente com uma luz dourada pálida. Ao mesmo tempo, a piscina elemental começou a se agitar, e incontáveis jatos azuis profundos de água elemental formaram um tornado que se fundiu com a luz dourada.
A bola de cristal absorveu avidamente a energia elemental, e a água elemental na piscina diminuiu visivelmente em ritmo acelerado. Em apenas 5 minutos, a água elemental estava quase esgotada. Naquele momento, um zumbido ecoou de repente. O tempo pareceu parar. A luz dourada se contraiu abruptamente, formando um cristal dourado puro que afundou na bola de cristal, pairando em seu centro como um olho dourado. Mestre, uma voz mecânica fria e sem emoção falou. O espírito da Torre 1 despertou em resposta ao seu chamado. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Suna. Espírito da Torre 1, disse ele suavemente, escaneie a estrutura da Torre do Mago. A voz mecânica fria ecoou em sua mente. Comando recebido, iniciando conexão com a Torre do Mago. Conectando, 1%, 4%, 100%. Conexão bem-sucedida. Escaneando a Torre do Mago. Escaneamento concluído. Carregando o projeto. Carregamento concluído. Integrando dados. Integração concluída. Iniciando a construção do modelo 3D. Numerosos raios finos de luz surgiram do nada, entrelaçando-se para formar um modelo 3D perfeito da Torre do Mago diante de Suna. Torre do Mago. Sem nome. Nível. Pequeno. Progresso da construção. 12,47%. Energia restante. 2,21%. Vida auxiliar inteligente. Espírito da Torre 1. Instalações. Piscina elemental, pequena, sistema central de transmissão de energia cristalina, alojamentos, progresso da construção, 89,34%, área de armazenamento, progresso da construção, 76,22%, laboratório, progresso da construção, 25,16%, área de treinamento, progresso da construção, 46,91%, área de meditação, progresso da construção. 88,21%, área de cultivo, progresso da construção. 9,27%, servos. Golems de argila 124, mecanismos de defesa. Nenhum, mecanismos de combate. Nenhum, vamos chamá-lo de luz estelar. Suna escolheu um nome casualmente, acenou com a mão e o modelo da Torre do Mago se desmontou automaticamente em dezenas de seções. Ele inspecionou cuidadosamente cada área. As zonas residencial, de armazenamento e experimental estavam apenas parcialmente concluídas, com as estruturas principais construídas, mas sem os conjuntos mágicos necessários. Como resultado, o progresso da construção ainda estava longe de 100%. Em seguida, preciso resolver as questões de planejamento espacial. E devo começar a construir a fechadura mística e os campos de energia defensivos. Para qualquer torre de mago, o suprimento de energia é a principal preocupação, seguido pelos mecanismos de defesa. Embora eu não tenha recursos suficientes para construir uma torre de mago de médio porte, posso me concentrar na reserva elemental, na fechadura mística e nos campos de energia defensivos para aumentar o poder da torre. Suna há muito considerava usar o cubo de síntese para fortalecer sua torre de mago. Construir uma torre de mago de médio porte poderia estar fora de alcance, mas uma torre de mago pequena e reforçada seria uma boa alternativa. Assim que as barreiras planares se recuperarem e as conexões com outros planos forem possíveis, ele poderia encontrar mais recursos para melhorar a torre. Recuperando o foco, Suna voltou sua atenção para o espírito da torre. Usando um cristal de alma lendário como portador, o espírito da torre número 1 possuía poderosas capacidades computacionais, que poderiam auxiliá-lo em seus experimentos. Com o espírito da torre número 1, pesquisar modelos de cristais de talento e desenvolver versões enfraquecidas de construções alquímicas seria muito mais fácil. As capacidades de análise de dados do espírito da torre eram tão avançadas que rivalizavam com as de algumas divindades menores. As divindades recebem milhões de orações de seus seguidores diariamente e respondem a inúmeros feitiços divinos de sacerdotes, exigindo um poder computacional que supera até mesmo as inteligências artificiais mais avançadas. Os cristais de alma restantes são suficientes para criar mais 2 cristais lendários, o que deve ser suficiente para criar mais 2 espíritos da torre.
No entanto, depois de usar esses cristais de alma, não sobrarão muitos. Com o fim da guerra, a fonte primária de cristais de alma havia secado. Sunan se arrependeu de não ter produzido mais quando teve a oportunidade. No entanto, isso era impossível na época, pois apenas ele e os outros 2 membros do cetro podiam criar cristais de alma, e estavam ocupados com treinamento e estudos. Agora, as únicas fontes de cristais de alma eram os condenados à morte do Império e algumas criaturas perigosas do submundo. A produção anual mal atendia às necessidades da Aliança Estelar e da Academia Luz Estelar. É claro que, se ele estivesse disposto a usar civis comuns como materiais para cristais de alma, poderia produzir uma grande quantidade rapidamente. Mas Sunan não era o tipo de mago que recorreria a medidas tão extremas. A menos que eu possa abrir outro campo de batalha. Um brilho de determinação brilhou em seus olhos enquanto olhava para o noroeste. O mar do arco-íris fervilhava com inúmeras espécies biológicas, tornando-se uma fonte potencial de cristais de alma. Após um momento de contemplação, Sunan teve uma vaga ideia, mas precisava considerá-la com cuidado. Deixando a Torre do Mago, Sunan retornou à Torre do Esqueleto de Dragão. Ao entrar no centro de controle, viu Eilong descansando perto da piscina elemental, com um gato preguiçoso esparramado em suas costas enormes e grossas. Esses 2 sempre se dão tão bem. Sunan sorriu. Graças à cirurgia aprimorada, sua habilidade de biomodificação havia atingido um nível 5. Agora, era a força de Koei que estava atrasada, e ele não precisaria considerar a fusão de linhagens por pelo menos mais uma década. Com um grande suprimento de sangue dracônico para a síntese, o poder de Eilong havia aumentado em um ritmo respeitável. Em termos de níveis de poder de um mago, a força atual do Eilong era equivalente a cerca de 40% a 50% de uma fase aérea de primeiro nível. Se não fosse pela descoberta de Sunan de sintetizar cristais elementais para absorver energia divina, seu próprio poder poderia ter ficado aquém do de Eilong. Atualmente, Eilong podia facilmente enfrentar 2 constructos, defender-se contra 3 e lutar apenas contra 4. A principal razão para isso era a alta resistência à energia dos dragões. As magias de nível 0, primeiro e segundo usadas pelos constructos eram ineficazes contra Eilong, e até mesmo magias de terceiro nível causavam dano reduzido. Em termos de força física, os constructos não eram páreo para o dragão. Em essência, Eilong tinha uma vantagem significativa sobre os constructos. De fato, os magos enfrentavam desafios semelhantes ao confrontar dragões. Com dano mágico limitado, os magos frequentemente dependiam de habilidades inatas, artefatos mágicos ou outros meios para combater dragões, colocando-os em desvantagem natural. Isso não era exclusivo dos magos. Muitas raças no multiverso enfrentavam o mesmo problema ao lidar com dragões. Esta é uma das principais razões pelas quais os dragões são considerados uma das principais raças do multiverso. Capítulo 214. Construindo uma fundação. Miao, Sunan. A percepção de Ami estava mais aguçada do que nunca, sentindo imediatamente a chegada de Sunan. A gatinha desapareceu do seu lugar e reapareceu no ombro de Sunan em um instante. Miau, você foi à Torre dos Magos de novo? Ami lambeu a pata e perguntou. Sunan sorriu. Acabei de ativar a piscina elemental hoje. A energia lá é mais abundante do que na Torre do Esqueleto do Dragão. Você e o dragão oculto poderão descansar lá no futuro. O dragão oculto, ao ouvir isso, imediatamente soltou um grito animado. Desde que evoluiu para dragão, tornou-se extremamente sensível à concentração de partículas de energia, especialmente intolerante a ficar do lado de fora. Raramente saía da floresta dos dragões. Quando Sunan não estava usando o centro de controle, costumava correr para a piscina elemental próxima para aproveitar a alta concentração de partículas de energia. Agora, ao ouvir sobre um lugar com concentração ainda maior de partículas de energia, ficou naturalmente entusiasmado. Ami, por outro lado, não tinha altos requisitos para concentração de partículas de energia.
Afinal, seu nível de poder estava longe de atingir o limite de concentração de partículas de energia do continente luz estelar. Mesmo assim, Amy estava muito feliz. Eba, finalmente podemos nos mudar para a Torre dos Magos, miau. Antes de hibernar, Amy sempre morou na Torre dos Magos e sentia falta do ambiente de vida lá. Embora a Floresta do Dragão também fosse um bom ambiente, não se comparava à Torre dos Magos. Sunan também se interessou e perguntou a Amy sobre a Torre dos Magos de seu antigo mestre. A Torre dos Magos do seu mestre? Eu me lembro que era grande, miau. Era muito grande e espaçosa. Fiel à sua herança como descendente de um espírito verdadeiro, o mestre de Amy tinha uma grande Torre dos Magos. De repente, Sunan se lembrou de algo e perguntou, qual era o nível de mago do seu mestre? Miau, meu mestre era um mago de 3º nível. Mas antes de eu dormir, meu mestre parecia estar insistindo em uma promoção para mago espiritual verdadeiro, miau. Um mago espiritual verdadeiro. Sunan se maravilhou interiormente. Devido à sua herança genética, os descendentes de espíritos verdadeiros tinham uma chance muito maior de progredir para mago espiritual verdadeiro em comparação com magos comuns. Somando-se à sua profunda formação, aos recursos abundantes e à orientação dos mais velhos da família, cerca de 2 ou 3 em cada 10 conseguiam progredir para mago espiritual verdadeiro. Isso pode não parecer um número alto, mas era, na verdade, bastante impressionante. Para magos comuns, em 1000, era improvável que sequer um conseguisse progredir para mago espiritual verdadeiro. Depois de mais de 1000 anos, o mestre de Amy pode já ter se tornado um verdadeiro mago espiritual. Quero ir ver a Torre dos Magos. Amy, com sua natureza infantil, não conversou por muito tempo antes de arrastar o dragão oculto em direção à Torre dos Magos. Sunan riu baixinho, balançou a cabeça e se teletransportou para o laboratório. Com a ajuda do espírito da Torre 1, a pesquisa sobre o modelo de cristal de talento deveria prosseguir com muito mais tranquilidade. Ele poderia tentar consultar mais literatura para aumentar sua inspiração. Quanto ao tipo do segundo modelo de cristal de talento, Sunan já havia tomado uma decisão. O primeiro modelo de talento, metal líquido, era um tipo versátil, adequado tanto para ataque quanto para defesa. Portanto, o segundo e o terceiro modelos de talento deveriam, idealmente, ser um para defesa extrema e outro para ataque extremo. Sunan já tinha muitas opções de ataque, então o segundo modelo de cristal de talento priorizaria a defesa. Após muita consideração, ele escolheu o artefato mágico, Zona Proibida, como um modelo original. O campo de força intangível da Zona Proibida não apenas fornecia uma defesa completa e inquebrável, como também exerce a pressão gravitacional sobre os inimigos que se aproximavam, afinal, reduzir a força do inimigo era outra forma de defesa. Devido a limitações materiais, a Zona Proibida só conseguia atingir esse nível de poder. No entanto, se fosse aprimorada e convertida em um modelo de cristal de talento, seu poder poderia ser expandido e aprimorado ainda mais. Sunan estava ansioso pelo produto final. O tempo fluía como areia por entre os dedos, deslizando silenciosamente. No ano de 1291 do calendário da luz estelar, durante um mês do desabrochar das flores, maio, já fazia 10 anos que o Império da Luz Estelar unificara o continente. As feridas da guerra já haviam sido curadas há muito tempo e as pessoas haviam retornado às suas vidas pacíficas e tranquilas. Sob as ambiciosas reformas do imperador, todo o império prosperava e se desenvolvia rapidamente. As pessoas comuns, que viviam na base da sociedade, sentiram a mudança de forma mais intensa. Uma vida mais próspera os fez apoiar genuinamente o governo do império. Para aqueles com um olhar atento, a mudança mais notável foi o aumento do número de cavaleiros que viam em seu cotidiano. No passado, os cavaleiros, mesmo que não fossem nobres, eram frequentemente seguidores de nobres e tinham um status muito mais elevado do que as pessoas comuns. Agora, havia muito mais cavaleiros de origens humildes. Essa mudança era ainda mais evidente no exército. No passado, um aprendiz de cavaleiro talentoso podia servir como oficial.
Agora, até mesmo os oficiais de patente mais baixa devem ser cavaleiros. Cavaleiros estavam se tornando cada vez mais comuns. Se as observações dos olhos atentos eram apenas especulações vagas, os dados detalhados no relatório diante de Sun An eram evidências concretas. Nos últimos 4 anos, mais de 20.000 cadetes de cavaleiros se formaram em academias de cavaleiros em todo o Império. O número de cadetes em nível de aprendiz é ainda mais impressionante, chegando a centenas de milhares. Se incluirmos as 7 academias de cavaleiros sob a Aliança Estelar e as mais de uma dúzia de academias de cavaleiros reais do Império, o número total de cadetes de cavaleiros se aproxima de 40.000. Notavelmente, somente as 7 academias de cavaleiros sob a Aliança Estelar formaram mais de 10.000 cadetes de cavaleiros nos últimos 4 anos. No passado, isso teria sido inimaginável. Mas agora, é bastante comum. De fato, se a Aliança Estelar não alocasse a maior parte de suas frutas de sangue de dragão e elixires de sangue de dragão para os cavaleiros de runas mágicas, as 7 academias de cavaleiros e as academias de cavaleiros reais, o número de cavaleiros treinados a cada ano poderia ter dobrado. Desviando o olhar, Sun An se voltou para outro relatório. O relatório, escrito por Rose, detalhava um novo tipo de planta mágica que ela havia desenvolvido recentemente. Esta planta, que melhora a constituição física, é muito mais fraca que a fruta sangue de dragão, com um efeito apenas cerca de 1/5 da sua força. Para ser honesto, ela mal se qualifica como uma planta mágica. No entanto, seu efeito fraco é compensado por suas baixas exigências de condições de cultivo. Ela pode prosperar no ambiente atual do continente luz estelar sem a necessidade de matrizes de coleta de energia. Para Sun An, este era o aspecto mais valioso. Isso significava que esta fruta poderia ser cultivada fora dos jardins de plantas mágicas e até mesmo por pessoas comuns. Se esta fruta pudesse ser amplamente promovida e cultivada em todo o Império, poderia ajudar a aliviar a escassez de frutas sangue de dragão e elixires de sangue de dragão. Sem hesitar, Sun An escreveu sua aprovação no relatório, recomendando que ele fosse entregue ao Imperador para cultivo generalizado. Ele então concedeu a Rose uma quantidade significativa de pontos de contribuição como recompensa. Vale a pena notar que Rose chamou esta fruta de carambola. A importância da carambola é clara. Com ela, o Império Luz Estelar pode treinar mais cavaleiros. Sun An nunca acreditou que focar apenas em sua própria força ou no desenvolvimento da Aliança Estelar fosse suficiente. Embora tal abordagem possa gerar benefícios a curto prazo, é míope a longo prazo. O continente Luz Estelar é sua base. Fortalecer e desenvolver essa base também aumenta seu próprio poder. Com uma base sólida, ele pode alcançar coisas maiores no futuro. É por isso que ele tem apoiado as reformas de COI de todo o coração. Promover a educação básica, estabelecer academias de cavaleiros e implementar mais políticas de reforma são maneiras de aumentar sutilmente a força do continente Luz Estelar. Quanto mais forte o continente Luz Estelar se torna, mais benefícios ele, como seu governante de fato, pode colher. Infelizmente, não existem veios de pedras de mana no continente. Caso contrário, poderíamos desenvolver a tecnologia de mana e aprimorar nosso nível tecnológico básico. Tecnologia de mana refere-se à aplicação de tecnologia alimentada por pedras de mana, incluindo lâmpadas de mana, carruagens de mana, navios de mana e armas de mana, entre outras máquinas usadas tanto no campo civil quanto militar. Para desenvolver a tecnologia de mana, são necessários 2 pré-requisitos: abundantes veios de pedras de mana e uma civilização mágica próspera, com um número suficiente de aprendizes de mago e magos completos. Atualmente, o continente Luz Estelar carece de ambos. Este último pode ser alcançado gradualmente ao longo do tempo, mas o primeiro só pode ser alcançado se os elementos despertarem e o continente passar por um longo período de recuperação e acumulação. Quanto à síntese de pedras de mana com o cubo, Sun An nunca considerou.
Uma vez que a tecnologia de mana seja amplamente adotada, a demanda por pedras de mana no continente luz estelar seria astronômica, muito além do que ele poderia fornecer sozinho. Após a aprovação dos documentos, Sunan se espreguiçou e deixou o escritório. Ele estava atualmente na Torre do Mago, ainda em construção. Desde a criação da piscina elemental, ele a utiliza para treinamento, estudos e tarefas administrativas. A concentração de partículas de energia ali é mais confortável do que na Torre do Osso de Dragão. O planejamento espacial da Torre do Mago ainda está sendo refinado, com apenas cerca de 1/3 do trabalho concluído. Notavelmente, durante esse período, Sunan tentou construir outra piscina elemental e a fundiu com a original. Os efeitos da piscina fundida aumentaram cerca de 1,2 vezes, para sua alegria. Com base nisso, 4 a 5 piscinas elementais pequenas devem ser suficientes para criar uma de tamanho médio com efeitos semelhantes. Enquanto ponderava, Sunan chegou à área experimental. A vasta zona experimental contém mais de 200 laboratórios, cada um equipado com conjuntos de dispositivos para evitar que explosões de energia destruam o laboratório e afetem outras áreas. Só essa tarefa levaria nada menos que 7 a 8 meses para ser concluída. E essa era apenas uma parte do planejamento espacial. Longo caminho pela frente. Quando Sunan terminou seu trabalho, já era noite. Olhando para o céu, de repente sentiu fome. Desde que se tornara mago, Sunan havia eliminado em grande parte a necessidade de comer. Mesmo que passasse séculos sem comer, não sentiria fome. Simplesmente absorvendo as partículas de energia do ar, ele poderia manter as funções vitais necessárias. No entanto, embora não precisasse comer, Sunan ocasionalmente se permitia uma refeição. Era um dos seus poucos prazeres restantes. Claro, a comida que poderia despertar seu interesse era a servida na Academia Luz Estelar e no refeitório da Torre do Esqueleto do Dragão, pratos do dia feitos com ingredientes raros e com efeitos especiais. Por esse motivo, Carolina havia preparado um refeitório privativo para ele no refeitório da Torre do Esqueleto do Dragão. Como de costume, logo após Sunan entrar no refeitório privativo e se sentar, Carolina entrou deslizando, com o rabo balançando, seguida por uma equipe de espíritos aquáticos carregando bandejas. Assim que os espíritos aquáticos colocaram as bandejas e levantaram as tampas, um aroma rico e de dar água na boca imediatamente preencheu o ambiente. O olhar de Sunan pousou em uma das bandejas e sua expressão mudou ligeiramente. Isso é um camarão imperador? Sim, mestre, Carolina sorriu. Ela sabia que a origem do prato não seria um mistério para seu mestre, que conhecia bem o assunto. O camarão imperador era uma criatura marinha feroz, capaz de atingir até 5 metros de comprimento. Suas garras eram fortes e afiadas, sua dieta era variada e ele tinha poucos predadores naturais. Seus membros inferiores eram poderosos, tornando-o um lutador formidável. No oceano, mesmo um cavaleiro novato não ousaria enfrentar um camarão imperador de frente. Até onde Sunan sabia, camarões imperadores eram criaturas das profundezas do mar, encontradas apenas no mar do arco-íris. Ele examinou os outros pratos. De fato, o camarão leque de 7 coloridos, o marisco arco-íris, o peixe coral e a carne de baleia-dragão eram especialidades do mar do arco-íris. O mar do arco-íris era incrivelmente rico em recursos, ostentando os maiores recifes de corais do mundo e uma vasta gama de frutos do mar deliciosos. Hoje, Carolina havia preparado um grande banquete de frutos do mar do arco-íris para ele. Sunan sorriu, dispensou os espíritos aquáticos com um gesto e gesticulou para que Carolina se sentasse. Vamos comer e conversar. Carolina ficou momentaneamente surpresa, depois radiante, mal contendo sua excitação ao se sentar à esquerda de Sunan. Sunan provou alguns pedaços do camarão imperador, assentiu satisfeito e então passou ao assunto principal. Como está indo a exploração do mar do arco-íris? Carolina respondeu respeitosamente. Já construímos 5 cidades-estados na Baía do Arco-Íris.
Também estamos recuperando terras do mar para construir 3 ilhas como bases para a exploração em alto mar e pontos de trânsito para as cidades-estados. No entanto, devido à interferência de nagas, sereias e monstros marinhos do fundo do mar, o progresso tem sido lento. Enquanto falava, Carolina olhou cautelosamente para Sun-An, aliviada ao vê-lo saboreando sua refeição calmamente, sem demonstrar nenhum sinal de descontentamento. Ela continuou. Já enviei mais tropas para a Baía do Arco-Íris e dei uma tarefa à Academia da Luz Estelar para comissionar navios mágicos capazes de navegar no mar e marionetes especiais que podem operar debaixo d'água. Sir Sheman e Sir Cole também estão se preparando para liderar expedições ao Mar do Arco-Íris. Com a ajuda deles, acredito que a exploração em breve fará um progresso significativo. O mar profundo era o domínio de raças marinhas e monstros marinhos. Não importava quão robustos ou grandiosos os navios fossem, eles não eram páreo para essas criaturas em mar aberto. Assim, os humanos sempre estiveram confinados à terra firme, e nenhuma nação jamais tentou reivindicar o Mar do Arco-Íris. Até mesmo a poderosa Aliança Estelar enfrentou inúmeros desafios e resistências na exploração do Mar do Arco-Íris e, até agora, só conseguia permanecer em suas regiões mais distantes. No entanto, Carolina acreditava que, se a Aliança Estelar aumentasse seu investimento em recursos, a atual situação do Mar do Arco-Íris poderia ser resolvida. Ela havia preparado este banquete hoje, em parte para solicitar mais apoio de seu mestre. Ela estava confiante de que ele entenderia suas intenções. De fato, após ouvi-la, Sun-An deu um meio sorriso e disse: pedirei o apoio da Academia, e você poderá usar os recursos da Aliança Estelar conforme necessário. O único requisito é progredir no Mar do Arco-Íris o mais rápido possível. Faltavam apenas 4 anos para a cidade caída estelar ser aberta. Antes disso, eles precisavam estabelecer uma presença no Mar do Arco-Íris. Quando chegasse a hora de procurar pela cidade caída estelar, eles poderiam precisar dela. Capítulo 215. A Batalha no Mar Profundo. Enquanto Sun-An saboreava seu banquete de frutos do mar, Shi-Man e seus companheiros, recém-chegados à Baía do Arco-Íris, já estavam a bordo de um navio rumo ao Mar do Arco-Íris. Na imensidão infinita do oceano, um navio de 10 metros de altura navegava lentamente, separando as ondas e criando ondulações em seu rastro. Este é um Mar do Arco-Íris. Os olhos de Arthur brilhavam enquanto ele contemplava a água cintilante a mais de 500 metros de distância. A água era banhada por um belo brilho lilás, tornando as ondas excepcionalmente encantadoras. Devido à sua localização na intersecção dos nós geomânticos da terra e do mar, esta área ocasionalmente experimentava fenômenos únicos, fazendo com que o mar emitisse vários tons de luz. O Mar do Arco-Íris recebeu o nome desse espetáculo. Tajana estava na beira do convés, observando com curiosidade a paisagem ao redor. No mundo subterrâneo, havia apenas lagos e pântanos, nenhum vasto oceano. Esta era a primeira vez que ela testemunhava a verdadeira majestade do mar. As ondas cintilantes e o horizonte onde o mar e o céu se encontravam davam-lhe uma sensação de liberdade sem limites. Em seu campo de visão, quase não havia terra à vista, apenas algumas aves marinhas e uma abundância de vida marinha. No entanto, esses peixes eram bizarros e variados, muitos dos quais ela nunca tinha visto antes. Do outro lado, Shi-Man, Cole e Fleming conversavam como uma mulher. A mulher era incrivelmente bela, com uma figura esguia e curvilínea, mas sua metade inferior era uma cauda grossa, semelhante à de uma cobra. Isso revelava sua identidade como uma nobre da raça Lâmia. Durante a unificação do mundo subterrâneo, a Aliança Estelar conquistou mais de uma dúzia de cidades-estado Lâmia, e esses clãs Lâmia acabaram sendo colocados sob o comando de Carolina. Andrea, a nobre Lâmia, era governante de uma dessas cidades-estado e agora governava uma das cidades-estado da Baía do Arco-Íris. Ao saber que eles queriam explorar o Mar do Arco-Íris, ela se ofereceu para acompanhá-los e até trouxe um grupo de guias. Os guias eram, na verdade, um grupo de tritões.
Com apenas a altura da cintura de um humano adulto, esses tritões tinham pele índigo, cabeças de peixe e torsos e membros semelhantes aos humanos, cobertos por finas escamas. Também possuíam dedos das mãos e dos pés palmados. Esses tritões vinham de um clã perto da Baía do Arco-Íris. Quando a Aliança Estelar chegou e começou a construir a cidade, eles encontraram esse clã de tritões atacando a área. Um esquadrão de golems foi despachado, e os tritões foram derrotados decisivamente. A Aliança então os perseguiu até seu covil, fazendo com que os tritões se rendessem e jurassem lealdade. Embora esses tritões vivessem em águas rasas, eles estavam familiarizados com o mar do arco-íris, então Andrea os aceitou como guias. O líder dos tritões era um tritão chamado Blue Scale, que agora apresentava animadamente o mar do arco-íris ao grupo. O mar do arco-íris abriga muitas espécies tóxicas. Cerca de 1/5 dos peixes aqui são venenosos e precisam ser cuidadosamente identificados antes do consumo. No entanto, a maioria dos peixes não tóxicos são incrivelmente deliciosos, sejam cozidos, grelhados ou comidos crus. Se os ilustres convidados desejarem prová-los, é só me avisar. Devo dizer que minhas habilidades culinárias são excelentes. Blue Scale deu um sorriso insinuante, adotando uma postura subserviente. Ele ouvira dizer que essas pessoas eram ainda mais poderosas que Lada Andrea e, se conseguisse agradá-las, poderia ser promovido a líder do clã. Shiman e Fleming pareceram um tanto constrangidos com a oferta ansiosa do tritão de cozinhar o peixe marinho. Tosse. Shiman pigarreou. Não perca tempo com conversa desnecessária. Diga-me, que monstros marinhos poderosos existem neste mar? O tritão coçou a cabeça, parecendo envergonhado. Senhor, para nós, tritões, todos os monstros marinhos são poderosos. Shiman percebeu que tinha perguntado à pessoa errada. Perguntar a uma criatura que não conseguia nem lutar contra um cavaleiro quais monstros marinhos eram poderosos foi um erro. Ele se virou para Andrea, que pensou por um momento e disse: nas águas rasas, não existem monstros marinhos particularmente poderosos, mas o mar profundo abriga muitos. Dragões marinhos, baleias-dragão, megalodontes, mosassauros, lulas gigantes, águas-vivas gigantes. Andrea listou dezenas de monstros marinhos, com uma expressão séria. Esses monstros marinhos possuem a força de seres lendários de segundo ou terceiro círculo. Se você os encontrar, é melhor evitar o combate, se possível. Embora monstros lendários de segundo ou terceiro círculo em terra possam não ser tão formidáveis, no oceano, eles eram uma ameaça significativa. Sem pelo menos 1 ou 2 níveis de poder acima deles, seria impossível lidar com esses monstros marinhos. Naquele momento, houve uma comoção do outro lado do convés. No entanto, foi Tiana quem resgatou uma criatura do mar. Essa criatura bizarra parecia uma lagosta gigante de água doce, com múltiplas pernas. Tinha 1,5 metro de altura e 3 metros de comprimento, com uma carapaça dura, azul turquesa. Seus olhinhos piscavam sem parar, e suas 2 garras enormes eram grossas e poderosas, enquanto suas pernas inferiores eram robustas. Apesar de estar presa no ar pela mão de um mago, ela ainda gritava alto, se debatendo e agitando suas garras enormes, claramente agressiva. Este é um homem lagosta. Eles têm inteligência muito baixa, quase a mesma de um cachorro, explicou Andrea a Tiana e a Theo, que examinavam a criatura com curiosidade. Eles são altamente agressivos, mas fracos em combate. Um escudeiro experiente poderia facilmente lidar com um homem lagosta. Blue Scale se aproximou, observando o homem lagosta e engolindo em seco. Esfregou as mãos e sorriu ironicamente. Senhores, a carne de um homem lagosta é deliciosa. Talvez vocês possam me deixar cuidar desta e preparar um banquete para todos vocês. Sheman e os outros trocaram olhares e acabaram recusando. Os homens lagosta eram, afinal, uma espécie inteligente e de forma humanoide. Comer sua carne era perturbador. Tiana, no entanto, estava intrigada. A elfa negra não se importava muito com essas coisas. Ela estava curiosa sobre a diferença de sabor entre os homens lagosta e as lagostas comuns.
Mas, vendo que Atel e os outros haviam recusado, ela desistiu relutantemente da ideia. Andrea continuou. Os homens lagostas geralmente vivem na fronteira entre as regiões de mar raso e profundo. Encontrar um homem lagosta significa que estamos prestes a entrar na área de mar profundo. Provavelmente encontraremos nagas do mar profundo e sereias em breve, então precisamos ser cautelosos. Ao ouvir isso, Shema e os outros deixaram de lado seus pensamentos brincalhões e assentiram seriamente. Assim que entraram na área do mar profundo, o número de monstros marinhos aumentou visivelmente. Ao longo do caminho, eles frequentemente viam monstros marinhos lutando entre si, com seu sangue manchando as águas próximas de vermelho, o que atraía mais predadores, levando a batalhas em larga escala. Segundo Andrea, tais batalhas eram comuns na área do mar profundo. Era melhor ficar longe de tais situações para evitar ser arrastado para o caos. Ocasionalmente, eles encontravam monstros marinhos atacando o navio, mas Shema e seu grupo rapidamente lidaram com eles. Com 2 aprendizes de mago de nível 3 a bordo, eles não precisavam se preocupar muito, a menos que encontrassem um monstro marinho lendário de nível 3. Considerando os perigos desta missão, Shema e Corey trouxeram um bom número de runas de alto grau. Mesmo se algo desse errado, escapar não seria muito difícil. Andrea elogiou. Com todos vocês aqui, esta viagem foi muito mais tranquila. Fleming perguntou curiosamente. Como você lidava com monstros marinhos antes? Golems encantados com magias de levitação geralmente os manejavam, respondeu Andrea com uma ponta de frustração. No entanto, golems são extremamente pesados e precisam manter a magia de levitação para serem carregados a bordo. Mesmo assim, um navio só pode transportar um número limitado deles. Shema e os outros assentiram em compreensão. Os golems podiam pesar de 10 a 20 toneladas e eram enormes. Navios comuns mal conseguiam transportar alguns. Mesmo que todos os golems fossem feitos de mitrio, a força de combate do navio ainda seria limitada. Encontrar um número maior de monstros marinhos significava que eles tinham que fugir. Às vezes, até mesmo fugir era um luxo. Não é de se admirar que a exploração e a expansão do mar do arco-íris tenham progredido pouco. Prefeita Andrea, fique tranquila, sorriu Shema. A academia desenvolveu navios mágicos maiores e mais robustos, além de marionetes subaquáticas especializadas. Em breve, eles serão produzidos em massa e implantados aqui, nos dando a força para nos aventurarmos nas profundezas do mar. O rosto de Andrea se iluminou de alegria. Que maravilha! Só Deus sabe como ela havia sofrido muito com os nagas do mar profundo e as sereias nos últimos anos. Ela há muito tempo queria lidar com aquelas criaturas amaldiçoadas. Naquele momento, um alerta veio do vigia no convés. Cerca de 2 quilômetros à frente, avistamos os nagas do mar profundo e as sereias. A expressão de Andrea mudou, e ela rapidamente se moveu para a beira do convés, pegando o telescópio oferecido por seu subordinado e olhando ao longe. Shema e os outros ativaram os brincos de olho afiado que usavam, seus olhos brilhando em azul enquanto sua visão se aproximava do mar distante. O vasto mar era o palco de uma batalha feroz. De um lado, havia criaturas humanoides com corpos e escamas semelhantes a cobras, assemelhando-se a nobres homens-leão, mas com escamas azul marinho e mãos e pés palmados. Nagas do mar profundo. Apesar de nunca tê-los visto pessoalmente, Fleming reconheceu imediatamente a origem dessas criaturas humanoides. Eram quase idênticas às imagens que vira em livros. Seu olhar então se voltou para o outro lado da batalha. Um grupo de fortes bruxas do mar cavalgava tubarões caçadores de cabeças, também seres humanoides com caudas alongadas e serpentinas. Eram as sereias. Aqueles que não conheciam essas duas raças poderiam facilmente confundi-las. No entanto, havia diferenças significativas entre elas. As nagas do mar profundo haviam evoluído para possuir características semelhantes às de peixes, enquanto a parte superior do corpo das sereias era quase indistinguível da dos humanos.
Além disso, as nagas do Mar Profundo eram uma raça com machos e fêmeas, enquanto as sereias eram exclusivamente fêmeas, pertencentes à linhagem das Banshees. Eram seres semi-mortos que vagavam pelos mares, dotados de novos corpos pelo próprio oceano. Embora o número de sereias não fosse grande, a maioria delas era incrivelmente poderosa. Eram mestras da ilusão, possuíam uma beleza estonteante e vozes mortalmente encantadoras que podiam comandar outras espécies marinhas, tornando-as uma existência altamente perigosa. Vale a pena notar que as sereias não se reproduziam por acasalamento, mas se nasciam do mar, de certa forma semelhantes aos espíritos da natureza, embora representassem o aspecto maligno do oceano. Na batalha, os nagas do Mar Profundo tinham uma vantagem numérica, superando as sereias em quase o dobro. Contudo, as sereias estavam em vantagem. Empunhando tridentes, eles demonstravam habilidades de combate requintadas, lutando contra múltiplos oponentes ao mesmo tempo e ocasionalmente cantando para criar ilusões. Mesmo a 2 quilômetros de distância, as vozes melódicas e encantadoras ainda podiam ser ouvidas vagamente. Parado ali perto, Blue Sky já estava em transe, prestes a entrar no mar, mas Flamingo acordou-o com um tapa. Blue Sky imediatamente correu para a cabine do navio, tapando os ouvidos para evitar as canções. Que estranho, disse Arthur, com um toque de surpresa na voz. As técnicas de combate daquelas sereias parecem ter traços de habilidades de combate cavalheirescas. A jovem se virou para olhar para Collie. Entre o grupo, Collie era o que possuía o conhecimento mais profundo das habilidades de combate cavalheirescas. Além de ser um aprendiz de mago de 3º nível, ele também era um grão cavaleiro júnior. De fato, há traços de habilidades de combate cavalheirescas, e elas são bastante refinadas, não há variedade comum encontrada por aí. Provavelmente são obra de um mestre, disse Collie, franzindo a testa. Enquanto as sereias se engajavam em combate corpo a corpo, o desenvolvimento de sua civilização era limitado, e elas não possuíam as intrincadas habilidades de combate cavalheirescas dos humanos, confiando principalmente em técnicas de batalha diretas. A cena diante delas diferia das informações que haviam lido sobre as sereias nos livros. Não só isso, vocês notaram? Shaman falou de repente. O poder do canto das sereias parece forte demais, não é? O grupo ficou surpreso e depois pareceu pensativo. Graças ao lembrete de Shaman, perceberam que, mesmo a 2 quilômetros de distância, o canto das sereias ainda podia influenciá-los, fazendo com que Blue Sky perdesse a compostura. O poder era realmente alarmante. Ou as informações que haviam lido nos textos mágicos sobre as sereias estavam incorretas, ou essas próprias sereias eram diferentes. Shaman se virou para Andrea e perguntou: todas as sereias são assim? Andrea balançou a cabeça. Nós realmente notamos esse problema. Antes de entrarmos no Mar Profundo, capturamos algumas criaturas marinhas rasas e as questionamos sobre as sereias. As informações que recebemos eram diferentes do que encontramos na realidade. Suspeitamos que as sereias possam ter mudado nas últimas décadas. No Mar Profundo, os nagas do Mar Profundo já foram a raça inteligente mais poderosa, sempre ofuscando as sereias. Mas, nas últimas décadas, as sereias gradualmente superaram os nagas do Mar Profundo. Pelo que entendi, os nagas do Mar Profundo foram derrotados nas últimas grandes batalhas contra as sereias. Como se confirmasse as palavras de Andrea, a batalha distante já havia chegado ao fim. Sob os ataques ferozes das sereias, os nagas do Mar Profundo foram completamente derrotados e dispersos em retirada. No entanto,